Cada vez melhor. Melhor. E que dia hoje? Hoje é o Primeiro dia da minha nova vida. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Domingueira Aê. Obrigado. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Agora eu vou pedir, por favor, que todos fechem seus microfones para que a gente não tenha interferência na nossa Domingueira Aê, na nossa palestra. Ok, combinado. Sou a Rosa, estou na Regional Interior Rio de Janeiro, junto com o Ederaldo. Hoje nós temos a alegria de ter a Verônica, que é voluntária lá do grupo Região Oceânica, daqui de Niterói, e ela vai estar auxiliando a gente. Antes de eu passar para a Verônica, eu queria pedir a vocês, já comentei antes da gente estar começando a Domingueira, que aqui é um pouquinho diferente dos nossos grupos semanais, nossos grupos nacionais, não é? Então, aqui a Domingueira não é um grupo de partilha. Apesar da gente estar todo domingo falando sobre o amor exigente, fazemos a nossa abertura como os grupos de amor exigente, ao final fazemos a nossa oração da serenidade, aqui não é um grupo de partilha. Então, deve ter algum microfone aberto, por favor, eu vou pedir para vocês fecharem. Verônica vai me ajudando também. Estou fechando. Rosa, seu microfone fechou. Desculpa, gente. Então, Fechou novamente. Então, pronto. Aqui não é um grupo de partilha. Então, eu estava dizendo para vocês que, caso ao final vocês queiram fazer alguma colocação com as nossas palestrantes, vocês podem estar colocando, mas atentar, porque como nós gravamos a Domingueira e a Domingueira depois ela é distribuída, o que vocês estão falando está ficando. Então, a gente prestar muita atenção nisso, tá bom? Então, vocês viram que o nosso cumprimento é sempre assim. Todo domingo, todo encontro de amor exigente, a gente já começa se cumprimentando, perguntando como vai você, porque a pergunta é para cada um de nós. Cada um de nós é que é responsável por essa nossa qualidade de vida. Isso o amor exigente nos ensina sempre. E cada vez melhor, não é? Que dia hoje... Aliás, como vai você? Cada vez melhor, porque a gente pode estar melhorando e a gente pode estar cada vez melhor. A gente pode estar caminhando todo dia para fazer um dia melhor. E nós somos responsáveis por isso. Então, quando pergunta que dia hoje é o primeiro dia da minha nova vida, é porque a cada dia nós fazemos um novo dia. A gente não precisa esquecer do dia que passou, a gente não precisa se lamentar pelo dia que passou, se o dia foi muito bom, se o dia foi muito ruim, se o dia agradou a gente, mas a gente sabe que aquele dia já passou, ele não vai voltar. Então, o nosso primeiro dia é o dia de hoje, é o dia que a gente tem. Eu vou passar agora para a Verônica, que ela vai dar continuidade para a gente, tá bom? Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui, colaborando com a Amor Exigente. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Conscientes de estar no Amor Exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participarmos de uma transformação nela através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida. E é com esse propósito que a Coordenação Regional do Interior do Rio de Janeiro traz hoje para a Domingueira AE os voluntários Suzana João, Tânia Cunha e Aren Heinz. São voluntárias do Amor Exigente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vão compartilhar com a gente o tema Sobriedade na Codependência com o Amor Exigente. Sejam muito bem-vindas, nossas voluntárias. Agora a palavra é com vocês. Verônica, temos que chamar a Dona Mara para fazer a espiritualidade antes. Ai, esqueci, desculpa, gente. Não tem problema. Eu roteirizei tudo aqui, mas pulei essa linha, desculpa. E aí, Verônica, eu vou te pedir, se você puder colocar em tela grande, quando a Dona Mara estiver falando, e as palestrantes também,
Vamos depois para a nossa visualização, tá bom? Tá bom. Então, vamos convidar a dona Mara, nossa presidente de honra. É uma honra tê-la aqui nessa domingueira, dona Mara, mais uma vez. É uma honra estar aqui fazendo esse cerimonial, mesmo sendo errado, mas a senhora é a nossa convidada de honra. Ah, querida Verônica, é muito bom estar aqui com vocês e falar sobre coisas que eu acredito com todo o meu coração. Sabe, hoje, quando nós vamos ouvir esse grupo de voluntários de Rio Grande, nós sempre aprendemos, vamos aprender sobre o programa de qualidade de vida e proteção social. E um dos nossos pilares de sustentação mais fortes, ou estão todos fortíssimos, mas um pilar fortíssimo de sustentação é a espiritualidade pluralista. Queria compartilhar com vocês uma definição. Há alguns anos, lá no Soltanier, o Guilhermo, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo da nossa federação, perguntou: Dona Mara, para a senhora, o que é espiritualidade pluralista? E eu defini logo com uma resposta que veio espontânea de dentro de mim. Espiritualidade pluralista é a busca genuína do amor, do bem, da justiça, com profundo respeito por mim, pela minha crença e um profundo respeito pelo outro e pela crença do outro. Por isso, a espiritualidade pluralista nos faz compreender e respeitar todas as diferenças, não só diferenças religiosas, mas culturais, políticas, sociais, as diferenças do meu gosto pelo time de futebol tal ou tal. Aceitar as diferenças. Lembrando que o Papa João XXIII disse que a espiritualidade de um homem são os valores que o conduzem. Meus valores foram realmente firmados, alicerçados no programa Amor Exigente e da busca e do seguimento do meu Deus. Seguimento de um Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Queria contar para vocês, não sei se todos vocês sabem, o que é um despertar espiritual. Na minha visão, é o momento em que nós nos abrimos, corpo, mente, alma, para o transcendente. O momento em que a gente percebe que não é só isso que está aqui, mas que é a coisa maior do que nós temos um despertar espiritual. Todos nós tivemos, e para alguns de nós a coisa é tão forte que nunca mais nós nos esquecemos. Compartilhando o meu despertar espiritual, foi um momento em que eu estava no Japão, imagine só, na periferia de Tóquio, diante do Buda de Kamakura, ouvindo os mantras numa língua que eu não entendia nada, o cheiro daqueles incensos,
e eu assentada ali em comunicação com meu Deus. Foi dos momentos em que eu tive a certeza da transcendência de uma vida fora da nossa vida. E isso é uma consolação e passei a ter, a partir de então, uma busca do meu Deus, mas ali, não na casa do meu Deus, ali em frente a uma figura que eu estava conhecendo naquele momento. Eu tive toda a certeza que Deus está dentro de nós, é imanente e é transcendente, ele vai para fora. Está em todos nós. E o que é a conversão? É um momento em que nascemos de novo para uma nova vida. E o amor exigente nos traz a possibilidade de uma verdadeira conversão. A transcendência, a certeza de Deus e a conversão. Nós íamos num caminho e damos uma guinada, mudamos tudo. A minha conversão foi um momento em que eu passei por uma grande dor e a vida realmente se mostrou diferente. Para muitas de nós, foi preciso termos uma perda ou quase que uma grande perda para que nós tivéssemos nossa conversão. Quero, nesse momento, pedir a presença do meu Deus, da maneira como eu consigo, nos protegendo a todos, protegendo com seu amor, conduzindo com a sua luz e especialmente conduzindo esse momento do amor exigente. E que assim seja. Amém. Que lindo, Dona Mara, que lindo. É tão emocionante, tão bom ouvir a senhora, tão bom a gente saber que esse programa faz a gente perceber o quanto nós estávamos distantes, né? Que tem a nossa espiritualidade e ele traz a possibilidade de a gente ter esse resgate. E interessante a senhora contar esse despertar espiritual, que a senhora estava em outro país, com, né, outra filosofia, outra religião, e a senhora ali naquele momento conseguir, né, ter esse seu despertar espiritual tão bonito. Faz a gente refletir. Gratidão. A Verônica, agora é com você, para chamar nossas meninas. Então, estão me ouvindo, né? Sim. Dona Mara, como eu poderia ter cometido essa falha com uma espiritualidade tão linda e acolhedora como essa? Tão pluralista, tão íntegra. Muito obrigada. Bom, então agora é hora de convidar nossas voluntárias para falar sobre sobriedade na codependência com amor exigente. Suzana João, Tânia Cunha e Yaren Heinz são voluntárias do Amor Exigente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora a palavra é com vocês. Bem-vindas. Boa noite a todos. Que honra estar aqui com vocês, com a Dona Mara e essas meninas lindas, minhas parceiras, que são responsáveis pela minha busca na melhoria de vida. Eu me chamo Yaren, vou estar iniciando aqui com vocês, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Eu agradeço inicialmente ao convite tão carinhoso de poder vir aqui falar um pouquinho para vocês do que é viver em sobriedade e que exige um compromisso de mudança em muitas áreas das nossas vidas. A gente entende que sobriedade é um tipo de comportamento, é um comportamento desajustado, que afeta e desequilibra qualquer relação. Viver sem a sobriedade, isso, né? Então, a gente continua culpando os outros. Isso é uma forma de pouco eficaz na busca da sobriedade, certo? Então, aprender a gerir a própria vida é assumir as responsabilidades de corrigir os defeitos de caráter, abandonar as manipulações, os boicotes, principalmente, né? E as mentiras. É se respeitar, confiar em si, deixando que o outro controle a própria vida, sem modificar o nosso próprio modo de viver. A nossa sobriedade, ela está sempre em risco. Nós devemos nos desintoxicar de condutas inadequadas, parar de despejar críticas, reclamações, distribuir culpas e se vitimizar. Olhar para si como gente, sabe? Como pessoa que é capaz de amar a si mesma em primeiro lugar, para depois a gente amar o próximo. E esse programa, ele nos ensina exatamente isso, o autoconhecimento, o autoquestionamento e o posicionamento ao meu atual estilo de vida. O que eu quero para mim, não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Mês melhor. Que dia hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Sou Suzana, coordenadora de Amor Exigente, grupo de família em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, cheguei no Amor Exigente no mês de junho de 1997. E eu fiquei, né? Escolhi ficar no Amor Exigente. Porque quando eu cheguei, alguém me recebeu, né? Tinha alguém lá disponível e me recebeu. E eu decidi continuar. E sempre falava assim, nos meus acolhimentos, eu cheguei pela dor e fiquei pelo amor, né? Mas esses dias, eu escutei um coordenador de Gravataí falar assim, não, você não chegou pela dor. A gente não chega pela dor, a gente chega pelo amor. Porque você chega pelo amor do outro. Porque normalmente a gente vem num grupo pelo outro. São raras as pessoas que chegam por ela ou para conhecer. A gente chega pelo outro. Então eu cheguei pelo amor e fiquei pelo amor. E é muita alegria estar aqui com vocês. Mas voltando lá em 1997, foi a minha primeira reunião de família. De manhã fui atendida lá no escritório, numa salinha pequenininha, numa oficina. Pelo seu Fernando, né? Tem muitas pessoas que conhecem, né? Dona Mara conhece muito bem. O seu Fernando e o seu Sérgio, já falecido. E eles me convidaram para participar à noite da reunião. E eu fui, né? E você vê, era uma sexta-feira, né? Como esses coordenadores podiam estar descansando, eles estavam ali. E eu optei para fazer a mesma coisa. E tive meu primeiro acolhimento. No segundo acolhimento que eu tive num grupo, nesse mesmo local, né? Eu cruzei com um participante, o nome dele é Antônio Viana, falecido. Ele estava chegando pela primeira vez. Aqui era orientado fazer o primeiro acolhimento e o segundo. Mas como vocês bem sabem, como é difícil, né, você ter material humano para isso. Para fazer o primeiro, depois o segundo e depois fazer as partilhas dos grupos.
Então, fazíamos junto. E esse dia eu cruzei com essa pessoa. E quando foi em setembro desse mesmo ano, né, nós começamos a trabalhar o grupo da Santa Fé, que é numa paróquia, que eu sou atuante, né? Eu, o Viana, a Nildes, esposa dele, assessorada pelos outros coordenadores, mas depois caminhamos sozinhos, né? Claro que com todas as orientações da FEAE, cursos e etc., né? Não falávamos em codependência, não. Mas sabíamos que nós tínhamos que nos tratar, alguma coisa tinha, né? E a gente também chega doente, né? Nós estávamos doentes. E sempre estive na frente do acolhimento, onde eu tenho a minha identificação, né? Porque, e eu acho importante, tenho certeza, não acho, que o primeiro acolhimento, ele é, assim, fundamental, porque ele é marcante. Acredito que com todos vocês acontece isso. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos para os participantes, temos segurança, não sair da metodologia do amor exigente jamais, porque na semana seguinte, quando essa pessoa retorna, muitos de vocês devem ter vivido isso. A pessoa chega e fala assim: nossa, pensei em você a semana toda, pensei em tudo aquilo que você me falou. Certo? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha história, assim, lá de quando eu era pequena. Então, gente, bem, eu venho de uma família que tinha, assim, bastante problema com álcool, né? Inclusive, o meu pai. O meu pai era alcoolista. Gente, um homem super trabalhador, bacana. Puxa, né? Como que era isso? Né? Mas ele bebia. Ele bebia. E aí eu convivi com isso. Então, de pequena, uma vez eu tinha uns 4, 5 anos e saí com meu pai. Eu saía sempre com ele. E ele foi num bar e foi beber. Aí eu já era codependente, gente. Eu comecei a beber a bebida dele. Claro que alguma coisa aconteceu, devo ter ficado ruim, devo ter ficado bêbada, sei lá. E quem não sabe das coisas, claro que culpou minha mãe. Sabe aquela coisa? Como que deixa? Como que é isso, né? Que responsabilidade. Coitada, ela ia saber que ele ia levar no bar. Nós saímos direto. Vocês, quem conhece São Paulo, né? Eu sou ali da José Paulino, eu nasci lá, depois que eu vim para cá, para Campo Grande. Então, eu vivia ali naquele Jardim da Luz. Meu pai me levava lá todas as vezes, todos os dias, aliás. E a gente tirava foto lá, sabe aquelas fotos com aquele cara cobertinho, assim, com aquela maquininha, só não saía fumacinha, mas tirávamos a foto ali. E eu tenho muitas fotos dessa. Umas, nós estamos bem. Outras, eu tô lá, mas ele tá de fogo do meu lado, né? Tava bêbado, né? E a gente sabia como que era essa dor. Era essa dor de conviver com isso. Bem, sobre a codependência, eu sabia que eu era uma codependente. Passei, né? Gente, eu consegui conviver com isso, sabe? Eu nunca tive vergonha, né? Mas com certeza, né? Muitas coisas ficam marcadas, sem até a gente perceber. Uma vez eu fui ajudar minha mãe, porque eu já morava em Campo Grande, já era casada, e meu pai já fazia uma semana que estava bêbado. E aí eu fui para São Paulo. Peguei o ônibus aqui e cheguei lá de manhã. Quando eu cheguei,
Fui buscar ele lá no Jardim da Luz, que ele estava lá com os maloqueiros. Sabe? Todo mundo sabe que é onde tem estação de rodoviária, de trem, onde fica aquela concentração, né? E ele ficava lá com eles. E eu fui lá buscar. Catei ele pelo braço, trouxe, xingando. E eu devia estar falando um monte de coisa para ele, né? E quando eu passei por um senhor, um cara que vendia frutas, o senhor olhou para mim e fez assim, ó. Tudo errado. Mas me deu uma raiva e eu falei para ele, você não sabe nada. Só que ele sabia. Naquele mesmo dia, eu levei meu pai para casa, meu pai dormiu, depois acordou, né? Daquele jeito, já... Claro que ele já estava assim, bom, né? Mas com uma ressaca danada. E esse homem levou meu pai numa sala de AA. Nunca mais meu pai bebeu. A partir daquele dia. Né? Esse anjo passou aí. Ele estava ali esperando a gente. Ali naquela porta. E ali eu conheci o Alanão. Então, eu já comecei a conhecer grupos de apoio. Porque a gente conhece realmente quando a gente começa a conviver com as coisas. Senão, realmente, a gente deixa passar as coisas batidas, né, gente? Vamos falar um pouquinho da sobriedade na codependência. O codependente recai? Sim, né? E como? Vamos ver os motivos da dependência química. Sabe por quê? A dependência química é para toda a vida. Então, a gente tem que estar sempre atento. Se você vive com uma pessoa que é adicta e ele está bem, está em recuperação, mas ele oscila, pô, você oscila também. Principalmente se você for mãe. Claro que as esposas também, desde que elas decidam continuar. A codependência, ela nos acompanha. Ela nos acompanha desde muito tempo atrás, sabe? A gente pensa que a gente ficou dependente agora, mas não é não. Já vem das nossas raízes, de quando a gente é criança, né? A adicção ou o alcoolismo ou outra coisa que aconteceu na vida, ela só é estupim. Aí ela vem e aflora para a gente. Eu, por exemplo, né? Eu me encontrei, assim, como eu falei para vocês, quantas situações eu passei de pequena, muitas situações, né? Mas eu encontrei na espiritualidade, desde pequena, né? Por isso que eu tinha muita força para aguentar aquela coisa toda, né? Eu tinha espiritualidade. Depois eu conheci o Alanão, aí eu comecei a conhecer os grupos para eu ter segurança, né? Mas voltando lá a falar na nossa sobriedade como codependente, o adicto e o codependente têm muitas semelhanças, vocês sabiam que nós temos muitas semelhanças? Puxa vida, né? Como a droga de preferência, né? O adicto, ele tem a droga de preferência, o alcoolista, né? O álcool, a maconha, a cocaína, etc. O codependente, ele também tem a sua droga de preferência. É o adicto, o alcoolista. Ele é a nossa droga de preferência. Às vezes, no intervalo de uso do adicto ou do alcoolista, porque muitas vezes ele usa, mas depois ele se arrepende e ele fala assim, preciso sair dessa vida, né? Preciso sair disso, né? E o codependente fala o quê? Mas está tão difícil viver assim, não sei se eu vou conseguir. Então, é uma luta, sabe? Entra em recuperação o alcoolista, o adicto, etc. E o codependente, ele tem que procurar, ele também tem que procurar, ele tem que procurar a sua sobriedade. Onde ele encontra? Né? Nos grupos de apoio. Mas aí pode acontecer a recaída. Primeiro sinal,
ela sempre vem com o comportamento. Muitas vezes a recaída é a nossa, né? Primeiro, nós caímos nos nossos comportamentos também. Como diz a Fernanda, ela fala que o ponto positivo do codependente é que o codependente não usa substâncias psicoativas. E o adicto, ele corre para a droga, para o álcool. Se ele estiver alegre, se ele estiver triste, sabe? Ele tem que ir, né? Então, como estar sóbria, nós codependentes? Como nós estarmos sóbrios? Como me levantar? Cuidando de mim, usando as ferramentas que eu tenho, que os grupos nos dão. Temos que usar as ferramentas certas. Outras coisas que você pode recorrer também é psicólogo, né? Grupos de amor exigente, Nara não. Aquilo que você se identifica. Existem muitas opções. Nós temos, gente, e essa grade de coisas para procurarmos. Quando eu comecei no Amor Exigente, em 1997, a gente tinha muito pouca informação. Sabe, a gente não sabia onde correr, a gente não sabia, né? Eu fui aprender tudo isso no Amor Exigente. A gente a gente tem vergonha. Então, para a gente arrumar a bagunça que está a nossa vida, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que arrumar igual a gente arruma a casa. Quando a gente vai arrumar a casa, fazer uma limpeza, uma faxina, nós temos que fazer mais bagunça. Porque a gente tem que tirar tapete, tem que pôr cadeira para cima de mesa e etc. E depois de limpo, a gente vai e começa a colocar tudo no lugar, né? E assim é a nossa vida. Cada um tem o seu tempo para trabalhar sua sobriedade na codependência. Nós tivemos muitas histórias de pessoas que chegaram e estavam, assim, com a codependência assim, mais aflorada mesmo. E tivemos o prazer de conviver com a vitória dessas pessoas. Tivemos muitas em nossos grupos, muitas mesmo. O exemplo de uma pessoa, ela chegou lá, cabelo branco, que nem dizia o Neuber, né, dona Mara? Cabelo tricolor. Ele falava que as pessoas chegavam com o cabelo tricolor nos grupos, né? Mas chegava assim, sem se cuidar, e chorava muito. Essa pessoa chegou realmente assim, esqueceu dela. Mas ela ficou 3 anos ali no grupo. Assim, de repente ela teve um despertar. A Gi também tem, como codependente, um despertar, e ela teve. E um dia ela chegou, a gente que é codependente entende bem isso, porque quem não convive essas coisas não vai entender muito bem, né? Mas ela chegou e falou assim, a partir de hoje eu não lavo mais a roupa de ninguém aqui em casa. 3 filhos. Ela falou, vocês podem escolher o cesto que vocês querem. Eles acharam assim aquilo uma... Né? Imagina, escolheram umas cores que vocês nem imaginam. Depois ela procurou e achou. Aquelas cores espalhafosas que eles pediram, ela achou e trouxe. E falou assim, quem tiver roupa lavada, veio uma senhora passar e ia passada. E ela aguentou. Mas teve uma filha que não lavou, não. E ela passava e olhava e se sentia... E falava assim, ai, meu Deus, como foi difícil para ela se segurar e ir lá e catar. E acabou as roupas limpas da menina, e acabou até as calcinhas da menina, e diz ela que a menina falou assim, vou usar do avesso, porque ainda enfrentava, sabe? Tudo. Mas depois ela conseguiu com ela também. Né? História de voluntária de amor exigente. Né? Outros que chegavam... tinha um maior desdém pelo grupo, assim, sabe? Chegava principalmente o homem, né? Ele é mais... não todos, é óbvio, mas ele é mais resistente. Tivemos um que ia com a mulher e fazia... Sabe? Virava a cabeça.
Não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Tudo errado. Aí, e ele ia e contestava tudo. Aí falava assim, ai meu Deus, ninguém queria que ele ficasse no grupo, porque ele era muito difícil. Gente, ele absorveu os nossos princípios de amor exigente. Que senhor coordenador que nós temos. Pode dar palestra, é excelente. Então, gente, sabe, todas essas pessoas que aparecem e chegam como codependentes e doentes, né? Como todos nós que estamos aqui, nós escolhemos a ficar e a participar. Claro que não, de vez em quando a gente tem, né? Os altos e baixos, somos humanos, né? Mas é muito gratificante. Espero que eu tenha falado alguma coisa que tocou alguém, né? Mas essa é um pouco, é uma parte da minha história. Depois apareceu a dicção, né? Depois que eu casei, na minha casa. Foi por isso que eu fui para o amor exigente. Gratidão e obrigado pelo silêncio de vocês. Taninha. Boa tarde, família. Bom, boa noite, né, família Amor Exigente. Como vocês já ouviram meu nome, eu sou Tânia Cunha, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito honrada pelo convite. E eu espero estar aqui representando, né, os inúmeros voluntários e coordenadores que trabalham conosco, que também se dedicam, né, ao grupo. Nós temos vários grupos em Campo Grande, né? Infelizmente todos estão fechados presencialmente e nós temos nos visto somente no grupo online. Bom, eu cheguei no Amor Exigente mais ou menos em 2002. Eu cheguei com muita culpa, sentindo muita culpa, muita dor. A minha mãe, que já era viúva, morava sozinha, ela teve um AVC e ela estava sozinha, devia ser umas 8 ou 9 horas da noite, e eu só fui encontrá-la caída no banheiro depois do almoço no dia seguinte. Ela era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, a melhor pessoa que eu já conheci. Quem a conheceu pode atestar isso. Era uma pessoa meiga, uma pessoa educada, humilde, religiosa, doce, mas ela sofria de uma depressão muito grave. E desde criança a gente conviveu com essa depressão dela, e ela tinha também outros distúrbios psicológicos, né, psiquiátricos, com a necessidade de medicação. Eu até queria lembrar, hoje é o último dia de janeiro, né, que é o dia o mês do Janeiro Branco. Queria lembrar vocês que esse mês de Janeiro Branco foi criado por um mineiro lá de Uberlândia, e o Brasil inteiro já reconhece esse mês como o mês da saúde mental, inclusive fora do Brasil também. Por que foi criado esse Janeiro Branco? Para que nós despertássemos, né, para os problemas da saúde mental. Eu acredito que isso envolve muito também a dependência química, que deixa muitas sequelas, né? Para desmistificar e acabar um pouco com o preconceito com as doenças psiquiátricas. Bem, eu já conhecia a Suzana, porque nós éramos amigas em particular, e foi por intermédio dela que eu cheguei numa sala de amor exigente. Cheguei como a maioria das pessoas, né? Sem entender nada do que estava acontecendo. Olhei aquilo, sem entender nada dos princípios, como é que eles iam poder me ajudar, sem saber nada de codependência também. Outra coisa que eu ouvi no Amor Exigente foi a palavra assertividade, que eu nunca tinha sequer ouvido na minha vida. Nem sabia o significado. Depois que eu soube o significado, eu vi que realmente eu não tinha assertividade nenhuma, porque o codependente não sabe colocar as suas vontades, expressar suas vontades. Quando ele fala alguma coisa, ele tem sempre que estar se justificando para explicar aquele desejo dele, né? E eu cheguei mais ou menos em final de março e abril e fui ficando.
Fui ficando pela acolhida, pela curiosidade, e pela dor mútua, né, que aquilo eu identificava. Mas eu só fui entender e aceitar a minha codependência quando chegou o mês de dezembro, né, o nosso princípio do amor. Nós tínhamos um coordenador e ele, quando foi começar o princípio, ele perguntou para todo mundo o significado de amor. E cada um deu lá o seu sinônimo, né? Querer bem, fazer tudo de bom para o outro. Normalmente, sempre pensando no outro. Porque uma sala de codependentes, né? Então, o que vai colocar, né? O amor voltado ao outro. E aí, depois de tanta denominação, ele perguntou, bom, baseado em tudo que vocês conhecem sobre o amor, vocês se amam? E aquilo foi como fosse uma facada na minha cabeça, né? Que eu descobri que eu não era nem sequer simpática mesmo, né? Quem dirá que eu me amava. Né? E aí eu entendi o que eu estava fazendo ali. E eu entendi, então, que eu era uma codependente. Como a decisão de participar dos grupos foi exclusivamente minha, meu marido nunca me acompanhou, todas as quartas-feiras que eu saía, me arrumava, eu dizia, eu já estou indo. Ele falava, mas onde você vai mesmo? Mas o que você vai fazer lá mesmo? O que você está fazendo lá? Por que você está indo lá? Né? Sempre ele me questionava. E eu pensava assim, mas puxa vida, eu não estou mudando nada, né? Porque eu fazia minhas metas, né? Interiorizava minhas metas, mas ninguém estava notando a minha mudança. Mas, poxa, estou fazendo alguma coisa errada, ninguém percebeu isso? Mas, pouco a pouco, eu fui adquirindo uma paz interior. Era como se fosse um bálsamo, que eu recebia aquelas palavras e me fortalecia para a semana toda. Porque o codependente, ele não sabe explicar a dor dele, ele só sabe sentir, era o que eu sentia. Eu só sentia aquela dor. Eu não sabia explicar. Eu não sabia sequer contar para alguém, porque eu não sabia o que eu estava sentindo. Era somente dor e culpa. Era como se fosse assim, um desdobramento de mim mesmo. Hoje eu me identifico como se eu fosse duas pessoas. Eu, a minha vida, que quase não existia, e a vida do outro, que é aquela que eu vivia. Mas a vida com sofrimento, com preocupação, com ansiedade, com medo, e eu vivia sendo, como uma amiga minha diz, uma almofada entre cristais, né? Eu tinha que deixar sempre o ambiente bem. Eu era responsável pela paz de todo mundo, menos a minha. Né? E aí eu senti o que o amor exigente estava fazendo comigo. Ele me trouxe paz, tranquilidade, e eu comecei, então, a entrar em sobriedade. Nas partilhas, nas escutas, onde você vislumbra a esperança através do crescimento de cada um. Eu fui ficando, e de repente eu fui convidada para ser coordenadora. E eu disse, eu não posso coordenadora. Eu não tenho uma dependência química instalada dentro da minha casa com meus filhos, que era o que eu entendia naquela época, o funcionamento do amor exigente. Mas aí veio a figura da Dona Mara, a história, né, da Dona Mara, que foi e continua sendo a minha inspiração. Bom, aí eu permaneci no aí. Aí eu pergunto, até quando nós devemos permanecer no amor exigente? Como a Suzana já comentou, né, a codependência é um padrão de comportamento adquirido, por muitas vezes na infância, e ele está instalado, arraigado dentro da gente. E ele só é desencadeado por um fator externo, por um problema iminente que você precisa lidar. Mas a codependência está dentro de você. É um problema instalado, então a gente tem que trabalhar a nossa recuperação individual. Aos poucos e sempre com persistência. Né? Isso é o caminho da sobriedade. Como que a gente faz isso? Primeiro, através das metas, né? As metas que vão sendo cumpridas e vão se tornando parte da nossa rotina de autocuidado.
porque a gente não se cuida, né? Não se olha, não se enxerga. Às vezes a gente fala, como a Suzana disse aí, o cabelo tricolor, aí você já está no máximo do seu descuido pessoal, não é? Mas por muitas vezes você está se cuidando. Aparentemente, externamente, você pode estar se cuidando, mas por dentro você não se enxerga, você não se olha. E por que permanecer no amor exigente? Porque é a forma de nos mantermos em sobriedade. Com as ferramentas que o amor exigente nos dá, como já a Suzana já bem falou, mas nós temos que usar essas ferramentas sempre para cuidar do nosso jardim interior. Porque não adianta a gente ter as ferramentas, adquirir as ferramentas e guardar dentro de uma caixa, abandoná-las lá, né? O que acontece? O jardim volta cheio de erva daninha de novo. O que são essas ervas daninhas? Os sentimentos negativos, o medo, a angústia, a dor, a incerteza, a ansiedade. Então, a gente tem que estar, como Jesus já diz, né? Orai e vigiai. Nós temos que estar vigilantes, com o pé dentro da espiritualidade e nos cuidando, né? Vigilantes, com as ferramentas do amor exigente para nos manter em sobriedade. Porque não existe cura para a codependência. Ela entra também em recuperação, ou em remissão, como se fala agora, né? Como qualquer doença, ela entra em remissão, mas ela não tem cura. E nós conseguimos identificar as nossas recaídas usando também essas ferramentas do amor exigente, que é não conseguir dizer não, né? Querer fazer tudo para o outro, porque a nossa sobriedade também é só por hoje, todos os dias, né? Nós sempre dizemos sim para o outro e não para a gente. Agora, com a ajuda dos princípios, a gente para, respira, identifica. Poxa, estou caindo, espera lá, né? Aí vamos designar a responsabilidade para o outro. O que é do outro, é do outro. E aprendemos também a ser felizes apesar de. Né? Apesar do problema que a gente está enfrentando, quer seja ele maior ou menor, porque a vida é sempre assim, cheia de obstáculos, cheia de dificuldades, e com a sobriedade nós conseguimos, então, superar esses obstáculos. Né? E nós falamos muito também que o codependente não sabe falar não. Não sabe falar não para os outros, né? E aí a gente vê o codependente como se ele fosse assim, ele é o bonzinho, o coitadinho, o sofredor, o legal. Mas nós reconhecemos que na nossa codependência, nós também podemos ser carrascos. Carrascos dos nossos familiares e até dos nossos amigos. Por quê? Porque às vezes você não deixa nem o outro falar. Você já quer resolver. Ele fala um A, você já resolve tudo para ele. Né? Nós temos a nossa opinião, ou será que é a nossa crítica ao outro? Nós não deixamos o outro fazer nada. Né? Não deixamos ele nem falar, quem dirá fazer. Por quê? Porque nós sabemos como fazer melhor. Porque nós sabemos tomar conta da vida do outro. É o que nós sabemos fazer de melhor, é tomar conta da vida do outro. Eu tenho uma única irmã. E nós nos amamos muito. Mas nós somos muito diferentes. Eu sou, assim, aquela apressadinha que tem que resolver tudo na mesma hora, e ela não, ela sabe apreciar cada momento, ela é tranquila, e quando a gente se encontra, normalmente surge um atrito, porque eu sempre quero impor o meu horário para ela, a minha perspectiva para ela, e ela sempre tem que estar me lembrando, opa, nós somos diferentes. Como a dona Mara falou, né? O respeito à diferença com o outro. Então, tem sempre que estar reconhecendo, porque o codependente, ele cuida melhor daquele que você tem intimidade, né? Você até respeita um outro que não é tão íntimo seu, mas aquele que é íntimo, coitado dele, né? Tem que entrar dentro daquela linha que você julga que é a correta. Então, entrar em sobriedade também dói. Dói a cura da sobriedade. Por isso que, às vezes, as pessoas não aguentam ficar no grupo.
Porque você tem que aprender a ser desnecessário para o outro. Porque nós queremos ser sempre necessários. E a gente tem que aprender a ser desnecessário. Entrar em sobriedade é isso. E aonde que eu vejo? No grupo. Nos grupos, nos princípios, né? Através dos princípios, na oração da serenidade, quando eu tenho que soltar aquilo que não está no meu controle, onde também, no lema, né? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Que nova vida? É só hoje. Hoje, eu só posso viver o hoje. Eu não posso mudar o passado e nem posso ter uma ansiedade pelo futuro, prever o que o futuro vai me dar. Então, eu tenho só que viver o hoje. E é, como diz um amigo meu, ainda o hoje é muito comprido, muita coisa pode acontecer durante o hoje, né? E nas partilhas, né? Ou na escuta das partilhas, onde eu me identifico com aquele que está partilhando. E eu me identifico como se fosse um espelho da minha vida, né? E às vezes eu não gosto do que eu vejo. E aí eu tenho que admitir que eu tenho que mudar. Que a mudança é minha e não do outro. Um participante recém-chegado nos disse assim, né? Quando a gente falou dos princípios, ele disse, quer dizer que eu tenho que frequentar o Amor Exigente por 1 ano, é isso que você está me falando. Esse programa de vocês são 12 princípios. Quer dizer que quando eu passar 1 ano, aí eu já vou estar pronto. Eu posso ir embora, como se eu já me formei, não é? Foi o que ele pensou, mas ele ficou. Ficou, estudou, viveu os princípios, se tornou um excelente coordenador, um grande amigo, até que Deus o chamou. Acho que ele deve estar lá fazendo Amor Exigente lá para as bandas de lá, né? Com certeza deve estar praticando Amor Exigente lá com todo mundo, né? Enfim, ano após ano, eu tenho aprendido muito, 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 muito com os princípios e com cada um que chega com a sua história e sai, né? Ele sempre deixa um pouco dele com a gente. Eu tenho aprendido principalmente a escolher as minhas batalhas, e quer sejam externas ou internas. A gente não pode abraçar todas as batalhas, a gente tem que escolher. E eu pretendo ficar no Amor Exigente e aprender cada vez mais. E é isso que eu tinha para colaborar com vocês hoje. Gratidão pela escuta. Aí, Yaren, está com você. Gratidão nós por te ouvir a Suzana. Para mim é sempre muito prazeroso ouvir as minhas meninas. Elas trazem para mim um ensinamento com tanta sutileza que às vezes é difícil até para mim mesma partilhar, porque elas falam com tanta facilidade, né? E eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha vida, do meu aprendizado, né? Tomara que eu possa estar chegando no coração de cada um, como elas chegaram e acrescentaram para nós hoje. E a minha história, ela também começa de, né, muita dor, muito amor pelo próximo, né? Conheci meu esposo há uns 16 anos atrás. Eu era adolescente, a gente estava em época de escola, tudo muito bonito, muito legal. E ele vinha e falava assim para mim, por que você faz isso? Por que você está sempre fazendo tudo pelo outro, você não se prioriza? E eu falava, nossa, esse menino é doido. Ele está falando para mim, né? E assim eu fui, sabe? Achando que ele estava tentando jogar para mim responsabilidades que eu tinha mesmo com a minha família, sabe? Nunca tinha ouvido falar de codependência, nunca tinha ouvido falar de dependência química, porque para mim o uso de droga das pessoas ao meu redor era uma coisa esporádica, sabe? Que eles começavam, terminavam, iam dormir e ali acabava, né? E aí foi passando o tempo, a gente chegou a se separar, ficamos 8 anos separados. E nesses 8 anos separados eu fui me envolvendo cada vez mais com o problema de todo mundo. Eu sempre fui a Yaren que resolve, que ajuda,
Ah, vamos lá, vamos conversar com ela que ela vai dar uma solução. Ou ela mesma vai fazer, né? Dar certo. E assim eu fui. E aí, logo em 2013, ele voltou a falar comigo, porque ele tinha ido viver fora, mudou de cidade, a fuga geográfica, né? Que a gente sempre ouve por aí, achando que ia dar certo. E ele foi se envolvendo com mais drogas, foi se envolvendo com bebida, e assim ele foi levando a vida dele, achando que pudesse dar certo. Como a gente sempre ouve aqui, né? Uma hora chega o fundo do poço de cada um. E isso em 2013 a gente voltou a se falar virtualmente, quando ele foi morar com a mãe, lá em Aracaju, Sergipe, né? E aí a gente começou a se falar, ele começou a me contar meio por cima do que estava passando. E a Yaren novamente, né? Não, eu vou ajudar, né? Eu vou estender minha mão, eu vou colocar minha capa de super-heroína aqui e vou fazer esse menino parar de usar droga. E aí, nisso tudo, eu contava a minha vida para ele, falava que eu sempre estava ocupada, que eu tinha trabalho, que eu tinha estudo, e que as coisas eram do jeito que eu achava que tinha que ser, sabe? Então, se você quer me acompanhar, eu sei que você pode parar de usar droga e a gente começa a nossa vida. Então, foi assim, um ano inteirinho de 2013, a gente se falando virtualmente, né? Na época era por Skype, por esses outros meios, né? E aí até que eu decidi ir buscá-lo, né? Lá em Aracaju. Cheguei lá, falei para a mãe dele assim, ele vai mudar de vida, ele vai mudar de vida comigo, tal. E ele falou assim, mas é você que tem que mudar de vida. Eu falei, ué, como assim eu? Né? Minha vida é tão perfeita, eu consigo ajudar todo mundo, consigo fazer tudo por todo mundo. Mas enfim, trouxe ele de lá em 2014, ele veio morar comigo no apartamento dos meus pais, né? Ficamos ali por 2 anos planejando o casamento e tentando essa busca da recuperação dele, conforme ele achava que teria que ser, né? E aí, um certo dia, eu tive meu despertar espiritual. Eu falei assim, nossa, eu descobri por meio de um livro que eu podia separar quem era Wesley, o meu esposo, no caso, droga, e quem seria eu como família, né? E eu falei assim, gente, eu tô fazendo tudo errado na minha vida. Eu tô olhando pelo outro, eu tô vendo pelo outro, eu tô tentando pelo outro. E não é assim que funciona. E aí eu fiz um acordo com ele. Falei assim, olha, tem 2 anos que você tá tentando parar de usar droga do seu jeito e não tá dando certo. Vamos tentar do meu? Ele falou assim, eu tento do seu jeito, mas você também tem que começar a cuidar do seu comportamento. Eu fui naquela, né? Falei, tá bom, eu vou ajudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e tal. Começamos a buscar a nossa espiritualidade, a nossa religião, e eu falei que pela religião daria certo, né? Fomos em 1 milhão de religiões possíveis. E nada daquilo tocava a gente, sabe? Até que a gente casou em junho de 2015. E lá em junho de 2015, eu falei assim, olha, eu descobri um meio de te curar. Você vai se internar. Aí ele falou assim, eu aceito. Eu tô em dor, tô em sofrimento, não consigo mais, sozinho não dá certo. Eu quero ter você na minha vida e tal. E aí, assim foi. Ele internou em agosto. E aí eu fui numa primeira reunião com a família dessa instituição, né? Cheguei lá e contei um pouquinho da nossa história pro coordenador da instituição. E aí ele falou assim, eu posso te dar uma dica do que vai te ajudar muito na sua vida? Eu falei, lógico que pode. A gente está aqui para se melhorar, né? E tal, super mente aberta, né? Ele falou assim, procura um grupo chamado Amor Exigente. Fica aqui pertinho, fica aqui na igreja, na paróquia e tal. Vai lá, você vai gostar. Aí eu falei, tá, eu vou nesse lugar aí, né? Cheguei lá, tava a Tânia, tava a Suzana. Suzaninha fez o meu acolhimento. Contou toda a minha vida num resumo de um programa. Eu falei, meu Deus. Acho que eu achei o meu lugar, mas eu ainda não sei. Sabe, fiquei naquela dúvida. Aí comecei a ouvir um coordenador, comecei a ouvir um outro. Eu falei assim, eu não vou voltar nisso aqui, não.
Estão falando demais da minha vida aí, parece que todo mundo me conhece, sabe? E isso o Wesley é internado. Aí tá, quando ele sai, eu tô participando desse grupo. Eu tô olhando só para a recuperação dele. Então quer dizer que eu não tinha aprendido nada, né? Fui contar para ele, ele falou assim: você precisa olhar mais para você. E eu, naquele programa de metas, falei para ele assim: mas eu tô fazendo a minha unha, tô arrumando meu cabelo, tô me vestindo melhor. Por que eu tenho que olhar para mim mesma? Eu não tô entendendo. E aí, assim, ele foi me mostrando, sabe? Eu achei que seria muito, muito difícil querer tomar as decisões por ele, querer fazer as coisas, e aí eu mesma acabei entendendo que eu devia fazer isso por mim e não por ele, né? E aí eu continuei indo naquele grupo. Chegou um dia, numa partilha de grupo menor, uma coordenadora virou para mim e falou bem assim: nossa, você deve ser insuportável mesmo. Você não consegue ficar na sua própria companhia. Eu olhei aquilo porque eu tinha acabado de dizer para ela que para mim era horrível ficar sozinha, né? E aí eu comecei a refletir, eu falei assim, nossa, eu não volto mais aqui, eu não precisava ouvir isso. É aquela coisa, eu posso dormir sem essa, sabe? E aí chegou uma semana, eu falei, eu não vou. Na outra semana eu falei, não, eu vou lá, que eu vou mostrar para aquela coordenadora que eu tô melhor, que eu me melhorei, que eu tô conseguindo ficar sozinha. E aí eu cheguei lá, a coordenadora não tava. Aí eu falei, não, eu vou de novo, porque eu vou mostrar para ela que eu tô bem, que eu consigo já ficar sozinha, porque é uma meta minha. Eu vou conseguir ficar sozinha, conversar comigo mesma e tal. E aí eu cheguei naquele dia, ela tava lá. Fiquei com medo de entrar na mesma sala que ela e ela falar assim, você tá do mesmo jeito, sabe? E aí eu falei assim, não, eu vou começar a me mudar, vou colocar metas diferentes, eu vou levar minha vida diferente. E aí eu comecei a perceber o que o meu esposo tanto dizia para mim, que eu era fiel a todo mundo, que eu era boa para todo mundo, que eu não falava não para mim, né? Que eu estava cansada, estava exausta. E aí eu comecei a perceber o tanto de coisa que eu precisava mudar. Mas como eu me achava interiormente uma pessoa muito boa, eu não entendia isso, né? E aí nisso eu comecei a ir no grupo, aí de repente eu começava a fugir, né? Para que eu vou? Eu já tô melhor. E nisso meu esposo começou a se internar com mais frequência. Foram 7 internações. Na última internação dele, eu comecei a frequentar o grupo porque a instituição pedia que se não tivesse a frequência do grupo, não poderia visitá-lo. E nunca passou pela minha cabeça em desistir dele. Nunca passou porque ele me trouxe para o amor exigente. Eu cheguei lá, eu descobri o amor que eu precisava ter por mim mesma, antes de querer mostrar para o outro que era importante, né? E aí ele começou a me ajudar a salvar a minha vida também. Então foi muito o que o amor exigente fala da via de mão dupla, né? E aí, nessa última internação, eu ia toda semana para pegar o meu carimbinho lá, como diz o nosso querido Chico Saldão, né? Vou lá pegar o meu carimbo de presença para eu poder entrar na comunidade, para falar que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou indo toda vez, eu vou arrumadinha, estou com o cabelo feito, unha feita, bem vestida. E aí, então, meu esposo cumpre lá o que tem que ser feito dentro de uma comunidade, pega a sua finalização de tarefa, entrega tudo lá. E aí a gente tem que viver junto de novo e conviver, né? Isso se passou aí uns 10 meses até isso tudo acontecer. E dentro dessa internação eu tive o meu despertar realmente espiritual, onde eu cheguei na minha religião, fui super aceita comigo mesma, eu entendi o que era um poder superior. E aí a gente começou a conviver. E nessa convivência ele virou para mim um certo dia, porque eu parei de ir no grupo. Isso a Tânia e a Suzana me buscando, né? Vem aqui, eu vou te dar a chave do armário, você vai ter que abrir o grupo, e não sei o quê. E eu falava assim, não, eu vou, pode me dar. E aí faltava, olha, hoje eu tô saindo tarde de trabalho, tô cansada, vou para casa.
Ah, não, hoje eu tenho que levar comida pro gato. Essas coisas assim que a gente sempre se sabota, sabe? Aí, um certo dia, ele sentado comigo no sofá, ele falou assim: por que você não vai no grupo mais? Tava indo certinho quando eu tava internado. Você tá curada? Aí eu olhei pra ele assim, eu falei assim: como assim curada? Não tô curada. Você sabe que codependência não tem cura. E aí ele falou assim: ah, tá, então vai funcionar assim. Se eu tenho que andar em recuperação com os meus grupos e as coisas para mim, você também precisa ter as coisas para você. Então você vai pro grupo ou a gente termina aqui. Eu falei: meu Deus, como assim? O meu comportamento tá tão errado. E aí eu fui percebendo que eu estava realmente me descuidando, porque eu passei a cuidar muito da vida dos outros de novo. Passei a cuidar da vida do meu pai, que estava doente, né? E aí eu fui me esquecendo de novo, fui esquecendo de me cuidar. Eu parei de viver essa sobriedade, sabe? E aí eu só chegava em casa e chorava. Eu não percebia que isso estava acontecendo, de forma alguma, né? Eu estava me machucando de novo para estar bem para os outros, porque para fora eu saía e eu estava contente, eu estava feliz, eu estava pronta e próspera para ajudar o outro, né? E aí foi quando ele me deu esse ultimato. E eu falei com a Tânia e com a Suzana: será que eu posso voltar para o grupo? Opa! Por favor, nós temos alguns microfones abertos, vamos fechar. Verônica, ajuda a gente. Desculpa, tá, Yara, que eu te Fica interrompi. tranquilo, Pode acontece. continuar, vamos lá. E aí, nisso daí, eu pedi para elas me deixarem voltar, né? Falei: vocês podem abrir de novo o grupo para mim? Eu posso estar voltando. E elas prontamente: a chave do armário já é sua, você pode ficar. Vem aqui porque você tem muito para colocar para nós, né? E aí eu falei: cara, que amor que essas duas têm, né? É esse que eu quero mostrar para o mundão aí afora. Vamos ver. Mas para isso eu preciso me cuidar. Para isso eu preciso fazer as coisas por mim. Então eu fui fazendo novamente os meus cuidados, né? Eu fui me respeitando, eu fui confiando mais em mim. E aí eu fui trazendo o controle da minha própria vida de novo, né? E de repente veio a pandemia. Eu falei: poxa, agora que tá dando certo, né? Agora que eu tô conseguindo voltar à minha sobriedade, tô conseguindo colocar as coisas no lugar de novo, o que eu vou fazer? E aí a Tânia veio e falou assim para mim: nós conseguimos o plano do aplicativo do Zoom e nós vamos colocar ele para funcionar. Você topa coordenar com a gente? Falei: topo. Mas como que eu vou fazer isso, né? Tá, fui estudar sobre o Zoom, fui estudar e coloquei mais uma meta na minha vida, né? E aí foi indo. E aí até que eu comecei a perceber que eu estava recaindo de novo, né? Eu estava colocando a culpa no outro, me vitimizando, fazendo críticas, reclamações. Eu comecei a espalhar isso tudo por aí, né? E aí eu com elas eu falei assim: eu vou começar a me colocar metas de novo. Então o que a gente fez? Começou a participar dos grupos de outras cidades. E aí, para eu não cair naquela rotina de ficar me colocando meta igual, eu falei para elas: eu vou indo nos outros grupos e cada grupo eu vou me colocar uma meta, porque daí eles vão me cobrar e vai funcionar. E aí assim foi. Aí a gente decidiu entrar com as lives, e nessas lives a gente tem conhecido pessoas maravilhosas. A Dona Mara já esteve lá com a gente. Que prazer, hein, Dona Mara? Nunca imaginei na minha vida estar onde eu estou hoje, conhecer pessoas que me acrescentam tanto e que me ajudam na minha sobriedade diária. Me manter sempre bem comigo mesma, respeitando as minhas vontades, respeitando os meus horários, sabendo que eu tenho pessoas que não vão me julgar, sabe? Que se eu recair, eles estão prontos para estender a mão e me levantar de novo. E saber que eu posso recomeçar, mesmo que eu recaia no meu comportamento, eu posso eu tenho o autoconhecimento para poder começar. E aí eu tenho o meu estilo de vida atual. Então eu espero, assim, de coração, que tenha as palavras que eu tenha dito aqui tenha tocado em alguém. Fico à disposição também
para alguma pergunta, as meninas acho que também, né? Estamos aqui para poder acrescentar cada vez mais o aprendizado, tanto de vocês na minha vida, como da minha vida para de vocês. Obrigada. Que lindo, meninas. Estou aqui emocionada, sabia? Acho que eu vou ter que ter uma caixinha de lencinho agora nessas domingueiras, sinceramente. Então, o nosso tempo está um pouquinho apertado. Eu gosto tanto de ouvir a Dona Mara, sabe? Eu queria que a Dona Mara falasse um pouquinho. E hoje não vai dar tempo para a gente estar fazendo a troca de perguntas e respostas, mas o vídeo está sendo gravado, vocês podem ouvir novamente. Dona Mara, fala para a gente um pouquinho. Tem que abrir o microfone, Dona Mara. Abriu o microfone? Pronto, abriu. Então, deixa eu dizer, na fala de cada uma de vocês, alguma coisa me tocou profundamente. Na sua fala, Yaren, para os nossos dependentes químicos ou para as nossas famílias, a importância deles, da atuação deles, para que vocês se percebam e possam realmente buscar a mudança, a conversão, uma nova pessoa, uma nova Yaren numa família saudável. Mas eles têm que estar nos dando esse retorno. E nós temos que acreditar nisso, porque sabemos que a codependência nasce conosco, nós somos codependentes mesmo sem dependência química e ela se agrava em algumas situações. Então, a importância do papel de quem vive conosco para nos alertar e nos ajudar a buscar a mudança. Seu marido teve um papel muito importante, porque ele te ama e ele quer você com ele, só que com a sua conversão, não é? Quando a Susana falou, sabe, uma coisa que eu tenho refletido muito, são as palavras do meu Deus. Quando alguns discípulos queriam saber coisas sobre Jesus, Jesus diz, vem e veja. Não há outra maneira. Quer dizer, nós temos que ir e ver. Nós temos que estar juntos, temos que estar nos grupos, temos que ir ao Naranon, como você foi, seu pai foi no AA, Susana, e vocês foram para o Amor Exigente. Tem que ir e ver. Daí você vai ficar, porque você sente que ali é seu lugar. É importante que a gente tenha isso. E o que é que me chamou a atenção com você, Tânia? Até quando nós vamos ficar? É missão. Missão não acaba. Só acaba quando nós acabamos. Momento que Nosso Senhor não precisar de nós, de uma forma ou de outra, nós vamos sendo substituídos. Mas você perguntou até quando? Tânia, é para sempre. Nós temos essas ferramentas, nós fomos sendo lapidados, nós fomos tendo conhecimentos, vivências, e é missão. O momento em que nós vivemos isso, na nossa microfamília, na grande família, na comunidade, chegamos no mundo, é missão. E eu vejo isso para cada um de nós. Sabe, não são só
as meninas do Mato Grosso do Sul. Somos nós, Ana Maria, Clotilde, Ed, Renato e Eliane, somos todos nós, Sulmira, Iraneide, Ana Lúcia. Nós temos uma missão. Até quando? Quem sabe? Foi isso que vocês deixaram muito forte no meu coração. A importância do outro na nossa recuperação, a importância nossa na recuperação do outro, a importância de ir e ver para que a gente realmente sinta que ali é o nosso lugar e até quando Deus nos quiser. Gratidão, dona Mara. Eu vou passar aqui rapidamente os meus pontinhos. Quando a Tânia diz que foi perguntado a ela no mês do amor, pelo coordenador, você se ama? E ela disse, pouco a pouco eu fui adquirindo uma paz, um bálsamo que me fortalece para a semana toda. E é isso que a gente encontra na sala, né? A gente vai para lá e é como se a gente liberasse assim, tudo que está aqui dentro, sem nenhum julgamento, e aí a gente se fortalece para a gente levar a outra semana. Eu tinha notado também, até quando nós devemos permanecer no AE? E aí a Tânia diz que nós precisamos permanecer no AE para a gente permanecer em sobriedade. E aí eu me lembrei, esse final de semana, o meu genro, a minha filha e o meu netinho estão lá em Friburgo, eu vim para Niterói. E eu tinha falado para Roberto, uma árvore lá, Dama da Noite, que dá um cheiro lindo, sabe, numa época do ano, e esse ano não floriu, não deu cheiro. Eu falei, que estranho. Como eu não entendo muito assim, né, de coisa de natureza, peça para a gente, por favor, o microfone, Verônica, tem o microfone aberto. Fechou o seu. E aí o meu... pronto. Aí o meu genro me manda uma foto dizendo, Dona Rosa, a Dama da Noite não floriu porque ela está cheia de erva daninha. Aí ele me mandou uma foto, ele tirou aquele monte. Eu falei, mas o que é isso? Eu fui criada em cidade, passava as férias no interior, mas fui criada em cidade. Ele falou, é o passarinho que traz. Então ela ficou toda tomada. Aí eu me lembrei, quando a Tânia falou da erva daninha, que são os sentimentos negativos, a dor, a incerteza, a ansiedade, tudo que a gente está levando para o grupo e que a gente precisa esvaziar e tirar isso da nossa vida. Depois, aí tem várias anotações, né? Aí da Suzana, que fala sobre como o acolhimento é marcante, como que a Suzana abriu o coração dela, voltou lá nas raízes culturais, trazendo a vida dela, o que ela passou, a importância de um grupo de apoio e dizendo que a espiritualidade fez a diferença na vida dela. E para finalizar, a Yara, então você casou bebê, né? Porque você conheceu seu marido, aí você falou dos 16 anos, aí eu falei, nossa, mãe. Aí você disse, entendi que deveria fazer por mim e não por ele. Percebi que eu era fiel e boa para todos, mas não falava não para mim. Descobri o amor que eu precisava ter por mim mesma. E trazendo essa questão do amor exigente, que é uma via de mão dupla, não é? A gente vai para o amor exigente realmente porque o outro nos empurra. Ou ele nos empurra falando mesmo, ou nos empurra porque a gente não sabe mais para onde ir. E aí a gente encontra essa via de mão dupla. E quando a dona Mara fala dessa missão, eu fico muito, muito encantada de ver que nesse momento dessa pandemia toda, a gente pode estar nessa missão, a gente pode estar próximo, a gente pode estar preenchendo o nosso coração, né? Porque eu fico pensando, o que seria da gente se a gente não pudesse estar aqui recebendo tantas coisas boas, não é? Então, muita gratidão a vocês por estarem aqui com a gente. Vocês vão ser sempre as meninas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gratidão a todos, tá? Verônica, eu queria que você trouxesse para a gente, então, agora a parte da oração da serenidade, que você coloca o vídeo, por favor. Semana que vem tem mais domingueira, mas semana que vem vai ser surpresa, porque houve uma troca aí, a gente está se organizando, tá bom? Gente, a novidade é que agora a FEAE abraçou a domingueira. Fiquei muito feliz.
Então, daqui a pouco, a gente vai ter a domingueira lá no site do amorexigente.org.br, divulgada pela FEAE. Falaram que a domingueira continua da gente, mas é muito bom a gente saber que agora a gente vai poder alcançar mais pessoas. E isso é... Assim, eu aprendi, até fiz uma partilha outro dia, eu aprendi que eu ia dizer assim, mas, gente, isso é por vocês. Aí a minha colega lá do grupo falou assim, Rosa, assume um pouquinho, deixa de ser codependente, vocês começaram essa coisa da domingueira aí, né? Então a gente está sempre colocando que o outro é que fez aquilo, né? Mas nós fizemos juntas. Vamos lá, Verônica? Gratidão a todos. Vamos lá. Vamos, Verônica. Nossa oração da serenidade. Está aparecendo aí para vocês? Ainda, agora... Ih, tá desfocado, Verônica. Eu coloquei naquele mesmo teste que nós fizemos ontem, Rosa. É. Não tem problema, a gente pode fazer sem a... Não, peraí, vamos aprender. Vamos, nós testamos, deu tudo certo. É assim, ó, eu vou contar para vocês. Bom, agora a gente já parou a gravação, estamos entrando na oração da serenidade. Eu sou aquela assim, né? Eu sou a codependente e falo, deixa, gente, tá bom desse jeito. E a Verônica é aquela assim, ó, não, nós vamos fazer o certo. Então,